para que serve, né, a arquitetura, não é? A arquitetura, gente, aí aqui eu abrindo um pouco mais, tá? Eu não estou falando aqui somente de arquitetura de dados, estou falando da arquitetura como todos. Tem uma definição aqui. Eu não gosto de ler muita definição, não, mas eu vou ler aqui e vou comentar, tá? Então vamos lá. Para que serve a arquitetura, né? Qual o propósito da arquitetura? Alinhar a estratégia de negócios de uma organização com suas capacidades. E aí, o que são essas capacidades? São os domínios da arquitetura que eu já vou falar aqui. Aí ele já fala aqui, não é? Incluindo tecnologias, ou seja, quais as tecnologias existentes na casa, quais os dados, quais as aplicações, quais os processos e até as estruturas organizacionais, tá? E aí, para cada uma dessas capacidades aqui, o ideal, tá? Eu não vou falar que, olha, se você não trabalha com todas essas capacidades, eh, você não tem arquitetura, não é isso. É que você vai ter uma arquitetura que ela não está tão bem, vamos dizer assim, projetada, né? Não está bem definida, mas dependendo do que você tem, é melhor do que não ter nada, tá? Mas eu vou falar isso mais lá na frente. Mas, de forma geral, ela vai olhar para essas capacidades, os componentes de tecnologia, os componentes de dados, os componentes das aplicações, os processos, né, e a questão da estrutura organizacional. Em essência, visa criar uma visão holística da empresa, ou seja, de novo, eu vou olhar para a empresa como um todo, garantindo que todos os seus componentes, e que componentes são esses? Os componentes das capacidades de cada arquitetura. Então, tem os componentes da arquitetura de dados, das aplicações, né? Então, garantindo que todos os seus componentes trabalhem juntos de forma eficiente e eficaz para atingir os objetivos estratégicos. Então, o que eu entendo disso aqui, tá? A arquitetura não é só dados. A arquitetura são as aplicações, são os processos, são as tecnologias, tá? E a arquitetura, ela vai mostrar, né, um retrato muito no sentido, não só como a gente às vezes pensa, né, olhando só para dados. Onde estão os dados? Como os dados se relacionam? Se você tiver arquitetura de dados, você vai ter isso, né? Quais as tecnologias? Qual o desenho padrão para trabalhar com determinada tecnologia em dados? Ótimo, maravilha isso. A maioria das empresas nem tem isso, tá? Mas, além disso, o que a gente precisa, né, para olhar como um todo? Beleza, dado esse domínio de dados aqui, por exemplo, cliente, onde estão armazenados isso tudo que eu falei, né? E mais, quais os processos de negócio que envolvem o termo, por exemplo, conceito cliente? Quais as aplicações que trabalham com o domínio de dados cliente? Quais tecnologias envolvidas, tá? Então, quando a gente começa a cruzar isso tudo, o nosso olhar para a empresa, ele é muito mais abrangente. E o propósito da arquitetura é isso, tá? Mostrar como esses componentes se relacionam pa para quê? Propor soluções, tá? Propor recomendações que consigam viabilizar o caminho que a empresa ela está, né, tomando ali no sentido de estratégia de negócio, tá? Eh, e aí um modelo, tá, que algumas empresas, tá? É claro que existem variações aqui, tá? Mas esse é um modelo de algumas empresas, por exemplo, tá? Que possuem uma área de arquitetura, e aí aqui eu não estou falando da arquitetura como um todo, eu não estou falando da arquitetura de dados, desculpa, estou falando aqui de arquitetura como um todo. Beber uma aguinha aqui. É o seguinte, tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho 6 células ou 6 pessoas, eh, 6 mini áreas, vamos dizer assim, né, com perfis diferentes, tá, de pessoas que atuam com arquitetura. Então eu tenho, por exemplo, um perfil, vamos dizer assim, que tem mais facilidade em
trabalhar com arquitetura empresarial. Isso está mais ligado à estratégia. O que que é isso? É uma pessoa, ou 2, 3, enfim, vai do tamanho da área de arquitetura da empresa, tá? Mas o foco da pessoa aqui é o seguinte: olhar para a estratégia de negócio da companhia, tá? E montar, entre aspas, né, um ecossistema da arquitetura, uma governança em cima dessa arquitetura, capaz de quê? Cumprir, né, os objetivos da própria arquitetura. Seria uma espécie de, fazendo uma analogia aqui, governança de dados da arquitetura, tá? Então, geralmente aqui você vai ter um time menor, 1, 2 pessoas, 3 às vezes, tá? Eh, e essas pessoas são pessoas que têm bastante bagagem nos domínios de arquitetura. Então eles conhecem um pouco de tecnologia, um pouco de aplicações, um pouco de funcional, que está ligado ali aos processos de negócio, e arquitetura de dados, por exemplo. São exímios arquitetos de dados? Não. São exímios arquitetos de tecnologia? Não. Mas eles conhecem bem como funciona cada domínio de arquitetura de dados, tá? Geralmente, eles seguem, né, um padrão desculpa, um guia de melhores práticas, tá? Que é o TOGAF, tá? Muitos, inclusive, são certificados, tá? Mas é uma galera, vamos dizer assim, não é um grupo, tá? Que está aqui para manter o desenho, né? Funcionamento de toda a arquitetura. Ah, são os chefes da arquitetura? Não, não tem nada a ver com isso. Mas eu já vi muita situação onde o gerente do time, o coordenador do time de arquitetura, ele tem uma pegada bem empresarial, né, de arquitetura empresarial, e acaba atuando aqui também, tá? E, para informação, nem todo mundo chama, às vezes, de arquitetura empresarial. Tem muita gente que chama de arquitetura corporativa também, tá? Então esse é um perfil, na minha visão, necessário, tá? Para empresa já de médio para grande porte, tá? E grande então nem se fala, né? Então é um perfil bem desejado, tá? Mas pouco, infelizmente, tá? Pouca empresa tem. Aí partindo para o extremo, né? Nós temos aqui as pessoas que trabalham com arquitetura de soluções. Qual o papel dessas pessoas dentro do time de arquitetura, né? Elas estão ali junto com os times de projeto, tá? Passando todas as recomendações que vêm das arquiteturas especialistas. Então, quando a gente nesse desenho aqui, é claro que, em cada empresa, né, ela define o seu modelo, quais são as arquiteturas especialistas, mas de forma geral aqui a pessoa que atua com arquitetura de solução, tá, ela vai dar suporte, tá, às equipes de projeto, levando tudo que foi definido, as orientações que vêm das arquiteturas especialistas. Então, geralmente, dependendo do tipo de empresa, é um time que é maior do que o time de arquitetura corporativa, arquitetura empresarial, tá. Então aqui a gente vai ter um número maior de arquitetos ou arquitetas, né, eh, de qualquer uma dessas células aqui, tá. As arquiteturas especialistas, né, elas atuam aqui com o conhecimento, né, em um em uma determinada capacidade daquelas que eu falei da arquitetura, tá. Então a arquitetura de dados, ela vai estar atuando ali tudo em cima de quê? Dos componentes de dados da arquitetura. A arquitetura funcional, ela vai atuar em cima de quê? Das capacidades de negócio da arquitetura. Ou, né, apesar de não ser tão usual, o pessoal prefere trabalhar capacidade de negócio, ou em cima de processos de negócio também, tá? A arquitetura de sistemas, ou a arquitetura de aplicações, é aquela arquitetura que entra muito na questão de quê? Integração, né, reuso, tá? Não deixar construir, né, a nível de software, né, componentes, APIs, serviços.
o que já existe, tá. Eh, e a gente tem a arquitetura de tecnologia, que é aquela arquitetura, às vezes o pessoal chama arquitetura de infra também, né, é aquela arquitetura que vai definir quais são as soluções, quais são os padrões de tecnologia que devem ser, utilizados dentro da casa. E aqui é qualquer tipo de tecnologia, tecnologia para dados, tecnologia para desenvolvimento, tá. Então, para infraestrutura, né. Então é um pessoal que entra basicamente aqui com esse olhar bem técnico ali em ferramenta, né, de mercado, é um pessoal que entra também com um viés muito forte de identificar novas tecnologias no mercado e pensar como pode ser o uso dessas tecnologias no no mercado, tá. Então engana-se, por exemplo, tá, vamos falar de um tema aqui que o pessoal de governança gosta de falar muito, que é o data mesh, né. Engana-se, tá, quem acredita que esse movimento de puxar o uso do data mesh na empresa, essa primeira, não é, avaliação de cenário, vem aqui ou da governança ou da arquitetura de dados. Na maioria das vezes vem aqui da própria arquitetura de tecnologia, tá, porque eles vão olhar as tecnologias existentes para isso, tá. Então, é uma arquitetura que, na maioria das vezes, tá, nas empresas ela existe, às vezes não com esse nome, o pessoal pode falar arquitetura de TI, arquitetura de infra, né. Mas de certa forma tem alguém que faz esse papel, tá. Então hoje, assim, é muito raro, tá, e se você trabalhar numa empresa, assim, você é uma pessoa muito azarada, né, mas assim, é muito raro que aconteça algo do tipo: "Olha, TI, se vira aí, instala aí, por exemplo, um novo banco de dados, porque eu contratei uma aplicação, ela vai usar esse banco e não temos, a gente vai ter que comprar, instalar e usar isso aí". É raro, né, isso não deve acontecer, né. Por quê? Vai ter sempre alguém da TI antes que vai estar, fazendo esse papel aqui. Então essas são as arquiteturas especialistas, tá. As pessoas que atuam aqui nessas arquiteturas especialistas, elas não são pessoas que entram ali como membros de um time de projeto. Elas não entram ali como integrantes fixas de uma de um squad, tá. A não ser que tenha um squad de de arquitetura, né, aí o um squad de dados, aí tem que ter um arquiteto ali dentro, mas tirando essas exceções, né, de forma geral, não são pessoas, tá, que entram ali como membros fixos, dessas squads. Essas arquiteturas elas trabalham mais como uma espécie de chapters, né. Então como áreas especialistas que são acionadas aí durante o ciclo de desenvolvimento, né, do produto de dados, do software, tá. Então, de forma geral, quando a gente chega numa empresa, tá, e bate o olho, aí vê como é a arquitetura e vê que ela tá não exatamente nesse modelo, tá. Então tem empresas, às vezes, por exemplo, que cria uma arquitetura especialista de segurança, ótimo, né. Tem empresa, por exemplo, que junta, cadê aqui, sistemas com tecnologia, tudo bem, tá. Mas quando você vê essas, digamos assim, essas separações, então tenho alguém olhando para o meu modelo de arquitetura como um todo, eu tenho alguém fazendo aqui a interface, né, com as equipes de projeto, e eu tenho aqui as pessoas especialistas. Quando você já bate o olho, você vê que uma arquitetura assim, é sinal de que a jornada, tá, da arquitetura de dados vai ser mais, assim, não eu ia até usar vai ser mais tranquila, né, mas nunca é tranquilo, né, mas ela, será menos tortuosa.